no texto em que hoje pela manhã estivemos pregando e iremos mais uma vez entregar a mensagem a partir desse texto que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo de número 7, do versículo 37 ao versículo de número 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Amado e querido Deus, abençoa a Tua palavra em nossa vida e leva-nos a vivenciar plenamente a vontade do Pai. Assim como Jesus buscou em tudo ser obediente ao Pai, e na obediência glorificou ao Pai, que nós também, na obediência à Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, possamos experimentar, ó Senhor, este sobrenatural do fluir do Espírito Santo em nossas vidas, glorificando ao Senhor. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Neste texto, encontramos, de certa maneira, uma confluência das três grandes festas, tanto o tabernáculo, como a Páscoa e como o Pentecostes. No tabernáculo, tudo aquilo que estava a acontecer e a presença de Deus conosco, habitando entre nós e habitando em nós, com a festa da Páscoa, a morte, o sacrifício e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ao que Cristo diversas vezes se referiu, dizendo que não era a sua hora, até que ele disse: a minha hora é chegada, a hora de sua morte, a hora de seu sacrifício, a hora da sua ressurreição, a hora que ele glorificaria o Pai e que o Pai o glorificaria. E por fim, Pentecostes, que é um momento dito pelo próprio Jesus: esperai até que do alto sejais revestidos de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Essa era uma festa, a festa dos tabernáculos, uma festa de luz, uma festa de águas. Havia um momento na festa em que as águas tomadas do tanque de Siloé eram trazidas num vaso, este vaso dourado que se carregava, que os sacerdotes carregavam, e
lançavam as águas, que mais parecia que se escorriam águas desde o interior daquelas pessoas. Era um momento extremamente solene, em que se tocava o chofar, aquele chofar especialmente separado para estas festividades. E depois de 3 toques do chofar, as águas sendo carregadas pelos sacerdotes eram assim derramadas, eram assim lançadas. E quando Jesus falou sobre isto, havia uma alusão que imediatamente os que ali estavam trouxeram à sua mente, à sua memória, das águas que caíam naquela festividade. Você tem que se lembrar que na caminhada do povo de Israel, quando este habitou em tendas, quando este foi peregrino, havia uma rocha que, de certa maneira, nós podemos dizer que o seguia, porque da mesma rocha fluía aquela água, daquela rocha que inicialmente fora ferida pelo cajado de Moisés, e então do interior daquela rocha fluiu uma grande quantidade de águas, capaz de saciar a sede de todo o povo, a necessidade de todos que ali estavam, bem como de todo o gado que eles possuíam. Eram rios de água. E assim aquela rocha, que de certa forma pode ser traduzida que a rocha os seguia, que a rocha os acompanhava, que a rocha rolava, e que havia o sobrenatural de Deus se manifestando para que aqueles que tinham sede fossem à rocha e pudessem beber. E Jesus então diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a rocha. Mas ele então afirma: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falava isto com respeito ao Espírito Santo que haveria de vir. Ele falava isto com respeito ao derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, não para tão somente estar em nós, mas para se manifestar a partir de nós, num fluir, numa manifestação poderosa, de um fluir de rios de água viva, de um fluir transbordante, de um fluir intenso, de um fluir constante. Do seu interior fluirão rios de água viva, não um jato de água viva, não um momento, mas uma constância, como a constância das águas de um rio. Que não haja seca em nós, que nós possamos ser esta manifestação como uma manifestação de um rio de vida, de um rio de fonte. Não somos apenas um poço que
contemos as águas da chuva, somos uma fonte a jorrar. Há uma diferença. Há uma diferença entre ser uma cisterna, entre ser um poço, simplesmente que é uma cisterna, que recebe as águas da chuva. Isso é importante, isto alguém diria, mas isso é tão importante. Mas nós somos mais do que isso, nós somos aquela fonte que está ligada ao rio primordial, ao rio de vida. As águas que correm e que então jorram como um rio do seu interior, de dentro de nós, fluindo como um rio e um rio de vida, se manifestando na constância de um rio, águas que não secam, águas que não param, águas que não estão estagnadas, águas que se movem, águas que alcançam a outros lugares distantes, águas que vão crescendo. Quando eu penso nesse texto, que fala do seu interior fluirão rios, eu imagino uma grande intensidade. Eu imagino uma verdadeira inundação. Eu imagino águas violentas que arrastam, que derrubam, que levam tudo. E que nós precisamos ter esse mover de rios, esse mover de muitas águas, a partir do nosso interior. Mas há de se suportar este mover. Há de se firmar para que esse mover possa ser pleno em nossas vidas. Estamos falando de festa dos tabernáculos, também conhecida como cabanas, ou então tendas. E não é sem motivo que o grande apóstolo dos gentios é citado a sua profissão e que ele era um construtor, um fabricante de tendas. Paulo era um fabricante de tendas, um fabricante de tabernáculos, um fabricante de cabanas, um fabricante de habitações, e que sua maior realização não estava naquelas tendas de pano, tão belas que o apóstolo Paulo podia fazer, mas estavam naquelas outras tendas, naqueles outros tabernáculos de vidas que ele edificou, que ele trabalhou, e que nós também precisamos compreender que cada um de nós, como diz Pedro, somos um tabernáculo. E como a Escritura nos afirma, ainda que esse tabernáculo exterior se corrompa, se gaste, se desgaste, temos, todavia, um homem interior que se renova. E que nós devemos ter esse cuidado, porque é do nosso interior. Não da nossa exterioridade, mas da nossa interioridade, que fluirão esses rios de água viva. Mas para que edifiquemos, para que levantemos, para que obedeçamos, para que vivamos o princípio espiritual do que é o significado da festa das cabanas ou festa dos tabernáculos em nossas vidas, nós devemos obedecer o que
a Bíblia nos diz: alarga. Alarga o espaço do teu tabernáculo. Alarga o espaço da tua tenda. Firma bem o todo da tua habitação. Firma as tuas estacas. Puxa bem os tirantes. Firma-os. Amarra-os. Bem amarrados a cada uma dessas estacas, para firmar o todo, para que o todo suporte, para que a tenda permaneça de pé, não importando os ventos que venham, não importando as tempestades que surjam, não importando as intempéries pelas quais estará sujeita a tenda permanecerá de pé, a tenda permanecerá segura, porque ela foi bem erguida, ela está bem firme, firma bem. E nós temos que firmar bem, mas o maior perigo para a queda da tenda não são as intempéries, não são os ventos, não são as tempestades, não são as fúrias dos elementos contra a tenda. Essas não são as maiores ameaças a que se caia a tenda, porque veja bem, o texto diz: firma bem o todo da tua habitação, porque transbordarás. É o que vem de dentro. E, portanto, deixe-me dizer uma coisa: o que vem de dentro, o que transborda a partir de dentro, é mais poderoso do que o que vem de fora. Dessa forma, nós poderíamos dizer: maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. O mover que parte de dentro para fora é maior do que a opressão que existe de fora para dentro. Há uma opressão de fora para dentro, mas há um mover que é uma libertação de dentro para fora. Esse é o mover do Espírito Santo. Esse é o mover como de rios e rios de vida a partir do nosso interior. Quantas vezes nós estamos firmando as nossas estacas, o nosso toldo, os tirantes, as cordas, preocupados, e com razão, com a violência, com a fúria das intempéries, daquilo que vem de uma tempestade, de ventos raivosos, de chuvas fortes. Nós estamos preocupados que o vento leve a cabana, que a chuva derrube a cabana. Mas há um mover muito mais poderoso e que nós temos que estar mais preparados para suportar este mover, que é do Espírito Santo, do que preparados para suportar as provações que estão do lado de fora. Nós temos que compreender que esse é um mover muito mais intenso, muito mais, volto a usar a palavra, poderoso. Esse é um mover fortíssimo,
grandioso, que Deus, o próprio Deus, pois o Espírito Santo é Deus, se move do nosso interior para o exterior. E eu tenho que estar firme. Sabe, quantas vezes eu vejo e leio nas Sagradas Escrituras que quando havia uma manifestação da presença do Senhor, era difícil para aqueles que participavam da manifestação permanecerem de pé. Era algo tão poderoso que eles caíam, não em todo o texto, mas em muitos textos nós vemos isso, essa intensidade da presença de Deus. Outras vezes, como na visão junto ao rio Eufrates, que houve com Daniel, e que a visão se repetiu e ele foi com seus amigos, diz que todos fugiram e Daniel ali estava como que prostrado, mas Daniel não fugiu. Era uma visão tão surpreendente, tão extraordinária, que ela produzia um terror naqueles que contemplavam, porque estavam ali surpresos, surpreendidos por aquela visão que, como diz a respeito de Jesus, que os seus discípulos ficaram assombrados. A palavra assombro é ser tomado de uma admiração apavorante. Isso é ser assombrado. Por isso nós usamos o termo assombração. Assombrados, assombroso. Era algo tão grande, tão grandioso, que enchia de temor aquelas pessoas. Algo grandioso, algo assombroso, que Deus quer manifestar em minha vida, na tua vida, a cada um de nós, a todos nós, que é a manifestação do Espírito Santo. E eu não estou dizendo que nós estaremos com medo, mas eu direi a você que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bem fazemos de temer ao Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, se não me engano foi Leonard Ravenhill que disse isso, o homem que teme ao Senhor não se intimida diante de nada, nem de ninguém. O homem que teme ao Senhor, de modo que esse temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, também é um fortalecedor em nossa vida, que nos encoraja, que nos anima, que nos fortalece, que nos torna imbatíveis, inderrubáveis, se eu posso chamar assim. Somos uma tenda que não cai. E se porventura cairmos, Deus nos levantará. Como Ele mesmo promete a respeito do tabernáculo caído de Davi, que Deus levantaria o tabernáculo caído de Davi. Que nós colocamos isso em relação à adoração, e é verdade, pois o tabernáculo de Davi era um tabernáculo de constante adoração ao Senhor, e que deve ser restaurada a adoração dentro da casa do Senhor, mas também tem a ver com a tenda de Davi, que era a tenda de governo, e que filho de Davi,
o Messias, Jesus Cristo, o reino de Deus, tem que estar se manifestando entre nós. Reine o Senhor sobre as nossas vidas. E como disse Paulo, se eu cair, eu me levanto. Se esse tabernáculo cair, ele será reerguido, ele será levantado, ele será fortalecido. Eu firmarei ainda mais. Muitas vezes, para firmar um tabernáculo, a primeira coisa que nós temos que firmar, e firmar bem, são as estacas. Para depois amarrar os tirantes. Nós temos que colocar a estrutura, uma estrutura para fluir. Eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido ao Senhor, por mim, por você, por nós, que o Senhor nos estruture para suportar o fluir que Ele deseja fazer a partir de cada um de nós. E para isso temos que ir a Cristo. Como Cristo disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A mesma palavra que o Senhor Jesus disse àquela samaritana, se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria de beber da água da vida e jamais voltarias a ter sede. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Eu quero beber dessas águas. Eu quero, à semelhança do povo de Israel, ir à rocha. Eu quero ali me saciar e me deleitar nas águas que saem da rocha. Eu quero celebrar, eu quero festejar aquelas águas maravilhosas que vêm e que saem da rocha. Cristo, que é a rocha, sobre a qual Ele, Jesus, edifica a sua igreja. Cristo que é a palavra, Cristo que é a rocha. Desta palavra há um rio de vida que flui. Desta palavra que é Jesus, há um rio de vida que flui. E que eu quero beber dessas águas. Eu quero beber de Jesus. Eu quero beber das Escrituras. Eu quero beber da sua palavra. Mas eu quero estar com o meu tabernáculo firme. Eu quero estar com o meu tabernáculo capaz de suportar este mover extraordinário de rios saindo do meu interior. Eu não sei se seria bom, e creio que sim, seria imaginarmos uma tenda. E dessas tendas saindo águas. Águas tão violentas, porque são rios. Não é um rio. Se fosse um rio, já seria surpreendente. Mas a Bíblia fala no plural, rios, saindo de uma tenda. E a força dessas águas, na minha imaginação, eu as vejo arrastando tudo, mas há algo que elas não arrastam. A tenda. Imagine quão firme deveria estar aquela tenda. Quão firme deveriam estar as estacas. Quão firme deveriam estar as cordas, os tirantes. Quão firmes deveriam estar as peles, a lona que cobria o tecido
que cobria a tenda, quão firme deveria estar o tabernáculo. Todas as colunas da tenda, do tabernáculo, toda a estrutura, era uma estrutura bem firmada, bem alicerçada. E Deus nos chama a construirmos a nossa habitação, a nossa casa sobre a rocha, a mesma rocha que é Cristo, que é a palavra, da qual flui, como fluiu no deserto. Eu construí sobre um lugar que do meu interior, porque eu estou alicerçado nessa rocha. Há um rio que sai do meu interior, porque dessa rocha flui um rio extraordinário. Rios de água viva saem a partir de mim. Saem a partir da minha vida. Por quê? Porque eu estou na rocha. Eu estou em Cristo. As minhas estacas. Porque normalmente quando eu penso numa tenda, eu penso numa tenda no deserto. Normalmente quando eu penso nas estacas de uma tenda, eu penso nas estacas de uma tenda na areia. Mas aquela famosa parábola dos 2 alicerces diz: construiremos na areia ou construiremos sobre a rocha? Eu sei que ali nós pensamos, e de fato é um entendimento, uma casa. Uma casa. Mas agora, com uma liberdade, sem medo de estar cometendo nenhum erro, porque estou comparando minha vida, tua vida, a um tabernáculo, eu direi que as nossas estacas deu trabalho para firmá-las, porque nós não afirmamos na areia, nós afirmamos na rocha. É por isso que nós não somos levados por essas águas. Porque se fosse apenas um mover de águas e um mover de águas na areia, essas águas levariam a areia, logo não haveria como sustentar mais. Mas porque estamos firmados da onde a estaca não pode ser mais tirada, porque a estaca está profundamente presa à rocha que é Cristo, à rocha que é a palavra. Eu me alicerçarei na palavra, para que o mover do Espírito da minha vida não seja um mover do Espírito. E quando falo isso, estou falando do mover de muitas águas, do mover dos rios, que derrube, porque eu estou fincado na areia. Sabe que a maior parte dos avivamentos, eu estava fazendo uma pequena pesquisa sobre avivamentos maiores, de maior extensão, de maior influência, avivamentos menores. A maior parte dele tem uma vida de cerca de meses, 3 meses, 6 meses, dando a ideia de um avivamento, de um mover. Por quê? E eu digo, não apenas como o famoso best-seller também de Leonard Ravenhill, Por que tarda o avivamento? E se você ainda não leu esse livro, eu te aconselho, leia esse livro. É um livro muito edificante, muito bom. Por que tarda o avivamento? E a minha pergunta agora é, por que se vai tão rápido o avivamento?
Porque muitas vezes nós não temos como suportar, manter o mover do avivamento, porque nossas estacas estão se afrouxando, porque nós estamos não suportando o transbordamento. E como podemos suportar? Fazendo um pequeno estudo sobre a história dos avivamentos, eu percebi que os avivamentos que mais duraram anos, muitos anos, como o avivamento de Wesley e de George Whitefield, como o avivamento de Finney, que foi chamado o apóstolo dos avivamentos. Finney foi conhecido, Charles Finney, foi conhecido como o apóstolo dos avivamentos. Mas sabe qual foi a grande característica de Wesley, de Whitefield, de Finney? Palavra. Palavra. Não era apenas um mover. Havia um mover, mas eles eram alicerçados na palavra. Aonde nós estamos firmando as nossas estacas? Na areia ou na rocha? Porque muitas vezes não estamos nos firmando, agora não falarei estacas, nos firmando na palavra, na pessoa de Cristo. O avivamento vem e nós não conseguimos mantê-lo. Por quê? Porque estamos alicerçados em areia. Construímos em areia. Nós temos que nos preparar para o mover que Deus está enviando. Nós temos que nos preparar para esse mover. E diz, mas nós estamos nos preparando para chuva seródia, chuva temporânea. Na parábola dos 2 alicerces, diz, e veio a chuva. E transbordaram os rios. E deram contra a casa. E a que fora bem construída permaneceu de pé. Mas a que fora construída sobre a areia caiu e foi grande a sua ruína. Nós precisamos de avivamento. A igreja de Jesus no mundo inteiro precisa de avivamento. Eu preciso de avivamento. E eu não tenho dúvida que você poderia dizer comigo, nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de avivamento, mas eu tenho que ter uma firmeza para suportar o fluir deste avivamento. Para que o avivamento não me derrube. Porque eu te direi, as perseguições não podem nos deter. Os problemas não podem nos deter. Nossas limitações não podem nos deter. Mas se nós não estivermos firmes, firmando bem o todo da nossa habitação, se nós não estivermos firmes em Cristo, na palavra, o mover de Deus nos destruirá. Porque o mover também prova. O mover também prova se estamos ou não estamos. Se vocês estiverem em mim, disse Jesus, se as minhas palavras estiverem em vocês e permanecerem em vocês, mas se vocês estiverem em mim, se vocês me obedecerem, sabe, nesse texto, especialmente no texto da festa dos tabernáculos, Jesus tinha uma preocupação, ser obediente à vontade do Pai, falar somente quando o Pai
quisesse que ele falasse, falar aquilo que o Pai queria que ele falasse, falar no lugar onde o Pai queria que ele falasse. Eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero fazer a vontade do meu Pai, eu quero estar firmado, eu quero estar alicerçado na sua palavra. Meus irmãos, nós temos que estar alicerçados nessa palavra para suportar o mover do Espírito que nos deu essa palavra, que é o Espírito Santo do Senhor. Há um mover poderosíssimo que se manifestará a partir de nós. Há pessoas que Deus se move a partir deles, que Deus os usa. E então, profecias são dadas, revelações são entregues, discernimento é concedido. E elas se perdem no meio das profecias. Você já viu o profeta se perder no meio da profecia? Sim. E começar a profetizar, e que você diz, mas isso não tem coerência com a palavra. Porque você tem que estar firme na palavra. Há pessoas que estão sendo usadas por Deus para curar, para libertar, mas não estão firmes na palavra e se perdem em meio à cura e à libertação. Se você não crê nisso, deixe-me te dar um texto bíblico. Senhor, em teu nome nós profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios. Apartai-vos de mim, malditos. Eu jamais vos conheci. Houve um mover na vida daquela pessoa? Houve. Porque no nome de Jesus, eles expeliram demônios, eles curaram enfermos, eles profetizaram. Esse mover os provou. E eles foram reprovados. Firma bem o todo da tua habitação, porque transbordarás. Eu não estou falando isto para desanimar ninguém, eu estou dizendo isso, nós temos que estar prontos para o sobrenatural de Deus. Nós temos que estar prontos para o mover de Deus. Nós temos que estar com as nossas estacas na palavra. Nós temos que estar com os nossos alicerces na palavra, na pessoa, porque o verbo é Jesus, a palavra é Jesus, e o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, tabernaculou entre nós. É a festa do tabernáculo. Eu preciso estar firme na palavra, porque transbordarei. E ele falava disso com respeito ao Espírito Santo. O Espírito Santo fluirá de minha vida em palavras, em profecia, em sinais, em maravilhas, mas a Ele seja a glória. E eu tenho que estar firmado para suportar o grande mover do Espírito Santo. Eu tenho que estar firmado. Sabe, eles estavam em tabernáculos. Passaria o tempo e eles estariam na Páscoa. Passaria o tempo e eles estariam em Pentecostes. O mover do Espírito Santo estava se aproximando deles, e para que o mover do Espírito Santo chegasse, era necessário que o sacrifício ocorresse. Era necessário que a Páscoa viesse. É necessário que a Páscoa venha para que Pentecostes chegue. Porque Pentecostes de modo nenhum virá antes da Páscoa. Isso é o óbvio, isso é o claro. Eu preciso da cruz. Eu preciso do sacrifício, da morte e ressurreição para ter o revestimento de poder e autoridade, para ser testemunha de Jesus Cristo.
E eu preciso estar pronto. Jesus gastou tempo discipulando, tempo preparando, capacitando os seus discípulos. Eu creio que quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, ela recebe o Espírito Santo. Você não pode separar o Pai, o Filho e o Espírito. Se eu recebo a Cristo, eu recebo o Pai. Se eu recebo ao Filho, eu recebo o Espírito Santo. E aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Eu creio nisso de todo o meu coração, mas eu preciso de um mover a partir de dentro de mim, não apenas recebê-lo, mas manifestá-lo. A partir de mim, do seu interior, fluirão rios de água viva, e eu tenho que estar pronto para suportar este poderosíssimo mover de muitas águas. A partir do meu interior, a partir de dentro de mim, eu quero que seja inconfundível e que seja um mover constante e permanente, intenso, poderoso, de muitas águas, a partir da minha vida. Eu não quero por um período, eu quero para sempre. Eu quero um mover do Senhor que permaneça. O Senhor quer, o mover existe, mas eu preciso firmar as minhas estacas, porque eu transbordarei. E eu quero transbordar pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Fiquemos de pé. Vamos buscar, vamos nos comprometer aqui com o Senhor a nos preparar. Ele falava isso concernente ao Espírito Santo, que ele haveria de dar. Vamos aqui nos entregar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero me firmar em Ti, na Tua pessoa. Eu não quero estar confiado na minha pessoa. Eu quero estar confiado na Tua pessoa. Eu não quero estar alicerçado nas minhas ideias, ou nas ideias de outros, ou nas minhas emoções, ou nos meus sentimentos. Eu quero estar alicerçado nas tuas ideias, que são o quê? A tua palavra. Eu quero estar na rocha que é Cristo. Eu quero estar na rocha que é a palavra de Deus. Eu quero estar tão firme que as minhas estacas não se movam. Eu quero suportar o mover, esse mover que é maior do que toda a pressão, do que toda a opressão, do que toda a perturbação exterior. Há um mover maior. Esse mover está em nós. Esse mover parte de dentro de nós. E esse mover são os rios de água viva. Oh, eu estou na rocha, nessa rocha que há rios que saem dela, e por isso de mim saem rios de água viva, aleluia. Santo, santo é o Senhor, Deus de toda glória.
firmados na palavra. Eu quero avivamento, mas eu quero um avivamento que dure. Eu não quero um avivamento curto. Um pequeno avivamento. Eu quero um grande avivamento. Eu quero que os anos passem e o avivamento continue. Como a tua palavra diz, aviva, Senhor, a tua obra. E no decorrer dos anos, faz-a conhecida. É um avivamento de anos. É o avivamento que perdura, que leva-nos a ser conhecidos não num dia, não por um dia, não por um período, mas por anos. Aleluia, Pai. Existe um rio, Senhor, diga, que flui do teu grande amor. Fale. Águas que correm do trono, águas que cuidam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do nosso Deus, e este rio está nesse lugar. Quero beber. Oh, Senhor, abençoa-nos. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Todo o nosso coração, ó Pai, Tu és a fonte, Tu és a fonte. Queremos suportar esse grande mover. Oh, la leia para la bandeira yeche, oria la bara la yalo, se le mandarete le adoro sheria darabai. Existe um rio, Senhor, erguendo mãos e vozes, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que grudam, que por onde o rio passar, oh passar, tudo vai transformar. Nem a
Rama maneira baliando no bachele candela batalha doi. A vida Do nosso Deus, este rio está neste lugar. quero beber. Eu quero, Senhor. do teu rio, Senhor. Vem a mim e beba, disse Jesus. Se a Minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Jesus Cristo, que nós estejamos preparados para o mover que Deus fará, para o transbordar que o Senhor fará. Abençoa-nos, ó Pai, pelo poder do Senhor. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, Senhor.